Fala, galerinha, tudo bem com vocês aí? Olha nós aqui novamente, né? O nosso quarto episódio do Bar e Outras Histórias, né? Que os 3 primeiros aí foi audiência legal, foi visualizações legais, histórias legais, e a gente tá hoje aqui para fazer esse quarto, né? Esse quarto episódio aí. Espero que a galera goste. Hoje a gente tem uma surpresa aí para vocês. Um cara muito, muito, muito importante, né? No meio da hospitalidade, dos bares, restaurante, um cara que todo mundo vai gostar das histórias dele. E aqui do meu lado, novamente, Luísa, né? Fala, Lu. E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aí mais um episódio da gente. Muito feliz, muito empolgado com o nosso convidado de hoje, né? Não fala ainda não. Hein? Não, vamos deixar para ser apresentado pelo senhor Alex. É isso mesmo. É isso aí, pessoal. Que bom, hein, que a gente tá aqui de novo pela 4ª vez aqui, direto da Rede Vivax de TV, nosso Bar e Outras Histórias aí, nosso querido podcast aqui. E eu vou realmente apresentar aqui o nosso convidado. Ele é cearense, da cidade de Quixadá. Gente boa, hein? Gente boa demais. Lá em casa mais conhecido como meu pai. É o Freitas. Seja bem-vindo, Freitas. Seja bem-vindo, Freitas. Muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Fazer parte desse grupo maravilhoso. E estou muito feliz. Legal, boa. É isso aí. Tá preparado aí para as perguntas? Sim, com certeza. Boa. Sabe que o Freitas, eu ia falar meu pai, né? O Freitas ele tem uma referência aí muito grande, né? Tem uma importância grande aí, eu acho que para o atendimento, para o serviço, eu acho que para a essência do que a gente faz aqui, né? Do que a gente conta aqui. Então, se tem, e nessa mesa aqui, além de nós, a gente traz personagens importantes desse ramo de serviço. E o meu pai, ele tem uma posição importante nisso aí também, né? Quantos anos já no Terraço Itália? 40 anos. 40 uma anos. Vida, cara. 40 anos uma vida de pai, né? É verdade, verdade. De pai gigante. É uma história. E é importante a gente falar isso porque no setor que a gente trabalha, do setor IAIB, você tá 40 anos numa casa como o Terraço Itália, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E o Terraço, todo mundo tem aquele sonho de conhecer, né? Aquele sonho de conhecer o Terraço Itália, de chegar até o topo, ver como que funciona lá o serviço, né? O que é servido lá, como é servido, todo mundo, além dos clientes, quem trabalha no nosso segmento de AIB tem essa vontade de conhecer o trabalho. Eu sou um cara que eu peço direto pro Freitas, eu preciso fazer um cross lá que a gente fala, né? De um dia, de 2 dias. Conta aí, Freitas, começa aí a sua historinha aí, de quando você começou lá, como que foi isso, a sua chegada no terraço. Para São Paulo, na verdade, né? São Paulo. Como é que foi? Para São Paulo. Eu vim para São Paulo, tinha 14 anos. E vim para... Eu primeiro morei na Zona Leste, né? E trabalhei em um bar, onde uma pessoa sempre falava Pizzaria Terraço Itália, e não restaurante, né? Mas eu nem sabia o que era. E trabalhei um tempo lá, depois vim para o centro de São Paulo, e aí vi a necessidade de fazer cursos profissionais, né? Para trabalhar no ramo de restaurantes, e fiz. E eu fiz um curso no Senac, e do Senac eu fui trabalhar num hotel. E esse hotel sempre falava do Terraço Itália, né? E aí já falava restaurante Terraço Itália. Tem até uma coisa interessante, né? Que tinha uma propaganda lá que falava, se você quiser almoçar, jantar e ter a cidade aos pés, vá ao Terraço Itália. E eu ouvia muito essa propaganda numa rádio, né? E aí, sempre curioso, e fiquei acho que 1 ano e pouco lá, e procurei o terraço. E consegui entrar, né? E tô há 40 anos. Você entrou lá como garçom, como ajudante de garçom, como que foi? Eu entrei lá como desembaracê, que não era nem era um ajudante do Comim que... Mas eu sempre fui muito curioso, né, em aprender, principalmente a cozinha, né?
E uma coisa que me fascinava muito era... Lá tinha um sommelier. E eu achava aquilo maravilhoso, o nome dos vinhos. E ele falava aquilo, eu ficava, meu Deus do céu, será que um dia eu vou conseguir falar esse nome? E eu fui sempre do lado dele, ajudando. E isso, ele percebeu, né, que eu tinha vontade de aprender e me ensinou a falar os nomes. E daí eu comecei a criar um carinho muito especial pelos vinhos. Não só o vinho, né? Cozinha também, fiz estágio na cozinha e consegui pegar muita coisa boa desse sommelier, que era o seu Mário. E, nossa, foi muito bom. Você foi um cara curioso, né? Sempre. A curiosidade isso é muito sempre importante. Me ajudou muito. Essa área de vinhos, inclusive, te deu oportunidade, né, de viajar, de conhecer lugares diferentes, né? Sim, eu conheci praticamente todos os países que produzem vinho e foi muito bom. Além do curso que eu fiz, as degustações, as visitas às vinícolas, isso dá uma experiência muito grande. É uma coisa muito boa, né? É isso, Freitas. A gente fala para essa galera que está chegando agora que o diploma de sommelier, a gente, claro, para vocês falar, eu sou um sommelier, você tem que ter um diploma. Mas você também tem que ser um cara curioso. Então, eu também, quando eu comecei como ajudante de cozinha. Só que eu nunca gostei de trabalhar de ajudante. Eu fui me especializar. Consegui virar cozinheiro, depois fui pro bar, consegui virar barman. Porque essa curiosidade eu sempre tive. Inclusive, você sabe que a minha curiosidade é ver como que é o trabalho de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa hospitalidade do Terraço Itália, sobre essa curiosidade que as pessoas têm de conhecer, como que é o encanto quando as pessoas chegam no terraço. Conta pra gente aí. O Terraço Itália, ele proporciona muitas alegrias para as pessoas que frequentam, porque a gente tem uma das vistas mais bonitas, eu diria que do mundo, porque você tem uma visão de 360 graus, né, onde realmente encanta. A nossa gastronomia também é muito boa, né, a nossa carta de vinhos, e o terraço proporciona isso porque é uma casa que é muito procurada para eternizar momentos, né? Desde um noivado, um pedido de um noivado, um casamento, um aniversário, né? Então, é um lugar que eterniza o momento de uma forma muito legal. Mágica. Mágica. A gente fala muito aqui, né, sobre a gente aplicar essa receptividade, essa hospitalidade no nosso ramo e como isso marca as pessoas. E o terraço, ele tem isso muito claro, né? Você vai e certamente é um momento especial, mais do que o ambiente de um bar. Terraço Itália é uma ocasião especial, porque que pede, né? E outra, assim, a vez que eu estive lá, que o senhor estava me recebendo, né? É muito encantador a delicadeza do serviço de vinho. Porque a gente hoje as pessoas tratam mais de forma, não vamos fazer toda aquela coisa, aquela formalidade do vinho, serve de qualquer forma, tal, porque hoje já não pede mais isso, porque hoje o pessoal tá moderno. Mas o serviço de vinho, ele é um serviço tradicional porque ele encanta até na hora de você. E isso o Terraço Itália tem muito. Você não tá tomando só o vinho, você tá tomando a experiência dali, né? E a gente mantém esse trabalho bem bacana porque é um ritual que não pode, tem que existir, né? Então a gente preserva assim e é muito bom. O serviço do vinho tem que ser feito realmente bem feito, né? Com dedicação ali, né? E até porque vocês têm vinhos caríssimos, né? Que a pessoa a pessoa que é um amante do vinho, ele, na verdade, ele não vai lá buscar valores de vinho, né? Ele vai buscar, que nem a Luísa falou, a experiência. E encontra um cara como você, né? Mas aí é que tá. Ele vai me servir o vinho mais em conta da carta, da mesma forma que ele vai me servir o vinho mais caro da carta. É essa a beleza do serviço de vocês. Então, é muito legal quando você apresenta o vinho, fala, parece que tá me apresentando o vinho que eu tô pagando ali
Essa experiência é muito bacana. E é difícil a gente estar vendo isso hoje em restaurantes. As pessoas não trazem mais essa beleza. Eu li uma matéria ontem que você tem que apresentar o vinho como se ele fosse um bebê, né, para o cliente. Sim, tem todo o ritual, né? Você, ao apresentar um vinho, você tem que falar o nome do vinho, a safra, a uva, né? Isso é o mínimo que você tem que fazer. E abrir o vinho e servir da forma correta, pelo lado direito, certinho. Então, tudo isso enriquece o nosso trabalho. Então, e tem que ser feito dessa forma, né? Então, a gente preserva muito isso. O serviço do vinho é muito importante. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Me ajude, pelo amor de Deus, que sábado eu fui abrir um vinho e aí eu botei a culpa no abridor, né? Óbvio que eu E na hora que eu fui abrir, eu não sei se a rolha tava com algum problema. Óbvio que não fui eu erro. E na hora que eu comecei a abrir, eu vi que a rolha tava esfarelando. Nesse caso, o que a gente faz para não passar vergonha? Aí a gente tem tem vários abridores de vinho, né? Nesse caso, você tem que usar a pinça, que é um abridor onde você coloca uma aspiral em cima da rolha, vai até o final, para segurar a rolha. Depois você vem com uma pinça, que é uma parte maior e uma menor. Então você coloca acima dessa aspiral, e aí isso segura a rolha. A rolha não vai descer. Por mais que ela esteja úmida, ela segura. Então você vem com a pinça, faz um movimento. Esse movimento não precisa fazer força nenhuma, porque a própria pinça desce. E chegando no final, você gira. Ao girar, você descola a rolha da garrafa, da parede da garrafa. E vai girando e puxando. Então você retira com muita facilidade, mas tem que ter o material próprio. Por exemplo, um cliente que leva um vinho, às vezes, tem uns clientes que levam vinho aí de 20, 30 anos. Jamais você pode abrir um vinho desse com uma aspiral. Você não vai conseguir. Vai com a aspiral, como eu falei, e depois a pinça. Porque senão você não retira. E é uma decepção muito grande para nós, né, que fazemos o serviço do vinho, quebrar uma rolha. Porque muita gente coleciona a garrafa e a rolha. Nossa. Então imagina, um vinho que, sei lá, eu guardei há 30 anos quando nasceu o meu filho. E aí eu vou comemorar uma data e vou abrir esse vinho e de repente quebra-se a rolha. Então para nós é uma decepção. A experiência do cara acabou ali, né? Eu culpei o abridor. Eu falei que era um problema do abridor e pedi para outro garçom abrir. O abridor que veio... O abridor estava errado, senhor. Só um minutinho que a gente vai abrir aí. Eu fiquei com medo de... Ô Freitas, e nesse nosso quarto episódio aí de Bar e Outras Histórias, eu queria que você contasse alguma historinha legal de cliente lá, que você lembra aí que foi, tipo, marcou para você... Ah, sim. A gente tem muitas histórias, né? Porque, como eu falei no início, a gente eterniza muito momento das pessoas, né? Então, tem pedidos de casamentos assim que a gente fica... que acontece coisas, né? O noivo esquece a aliança. Aconteceu recentemente um caso que eu achei muito engraçado, né? Porque o rapaz, ao pedir a moça, ele se ajoelha. Então, né, tem todo um ritual e tal. E isso o restaurante aplaude. É muito legal. E aconteceu isso. Tinha um casal à frente de uma mesa de 5 pessoas e tinha uma criança na mesa. E o rapaz se ajoelhou para pedir a moça, né? E a criança, inocentemente, falou: olha, pai, o moço está rezando. Mas isso é muito legal, sabe? A gente faz assim com a naturalidade bacana. E a gente vê uma satisfação muito grande, né? Existem até casos, eu tenho clientes no terraço, que eu tenho um caso de um casal que mora em Campinas. Eles se conheceram no terraço e noivaram, fizeram noivado no terraço, casaram no terraço e hoje leva a família. Eles têm filhos adolescentes. Isso é fantástico. Isso é uma história inteira, né? Eu acho isso maravilhoso, sabe? Faz parte também da minha história. Como eu sou mais jovem do que a quantidade de anos que ele trabalha lá,
eu frequento o Terraço Itália desde sempre. Que ia lá visitar, né? Inclusive a festa do seu casamento foi lá, né? A festa do meu casamento foi deixa lá. ele contar, ansioso. Eu tô sempre... Ele tá chegando, contando pra emocionar e tu vai lá e eu corta. tô sempre lá. Mas sabe quando você tava falando? Eu lembrei do negócio aqui, que é eu tava falando sobre referências, né? A maior referência que eu tenho sua é da nobreza de servir. A gente como tá num restaurante, a gente está ali numa posição de serviço, né? E as pessoas, eventualmente, menosprezam isso. Mas servir é uma das coisas mais nobres que existem. E quando a gente se dá conta da nobreza que a gente tem ao servir uma mesa, a servir uma família, a servir uma criança, um idoso, a gente transcende um monte de coisa, assim, com o cliente. Inclusive, se aproxima mais dele, né? As pessoas, às vezes, perdem noção do que é. E você, hoje, com 60 anos... já é aposentado, continua trabalhando e você faz com amor isso, a nobreza de servir, assim como a gente exercita isso todos os dias, né? A gente tenta aprender um pouquinho do que o senhor já faz há 60 anos. Eu só não gostei que você falou a minha idade, mas tudo bem. Você, Alex, falou uma coisa extremamente importante. A coisa mais maravilhosa do mundo é você servir alguém. Desde que você goste do que você faz. E você fazendo isso, você vê no cliente a satisfação, né, saciar a vontade de comer algo que o cliente está com aquela expectativa tão grande. E você... Eu acho... Não, tenho certeza que o servir é uma coisa... É uma dádiva de Deus. Tem que fazer bem feito. Por isso que você tem que estar sempre bem, sempre... sabe, com você mesmo, para que você proporcione esse momento, né? É uma dedicação, é uma doação, né? Servir, apesar de ser um trabalho, né? E assim, o que a gente sempre preza muito é a essência de servir, né? Eu entro no meu trabalho, sei lá, ao meio-dia, pode ser às 2 horas da manhã, eu tenho que estar com a mesma disposição, o mesmo sorriso, e a mesma boa vontade de servir, né? Então, isso é importante. Você ver essa satisfação do cliente. Né? Tanto pode ser na bebida, pode ser na comida, o trabalho, né, que você presta ao cliente tem que ser muito bem feito e com muito carinho. E o cliente percebe isso. Percebe. Eu acho... E aí eu lembro de uma história que uma vez eu tava no bar... 3 da manhã, trabalhando, lotado, neguinho puxando de um lado, puxando do outro. E eu olhei pro barman, ainda tava de máscara, e ele olhou assim pra mim e falou, por que você tá rindo? São 3 da manhã, nós estamos lotados, nadando. Eu falei, porque o cliente não precisa saber que a gente tá nadando. Perfeitamente. Ele precisa entender que ele tá na melhor experiência da vida dele. Então a gente vai estar ferrado, mas eu vou estar rindo pro cliente. E eu acho que é muito isso que o senhor fala. Não importa o tanto que a gente tá dentro da casa ali para entregar, o que aconteceu, quantos incêndios a gente apagou. Porque isso não faz diferença para ele. A diferença é como ele vai receber aquilo que a gente fez, como a gente chegou no resultado, né? Então, você chegar e... O cliente que chega às 7 da noite e o cliente que chega à meia-noite, ele não pode encontrar a diferença na nossa recepção. É a mesma recepção. É a mesma vontade de servir. E servir não é para todos. Porque nem todo mundo está à disposição de tirar dúvida, de falar, do cliente ser mais demorado, porque existe essa diferença. Então, para a gente que está ali do lado de fora, tá nesse sentido de servir e trazer a melhor experiência, para mim, é uma coisa surreal. Você tem que ter aquilo no coração de servir, de apresentar, de falar bem. Existem dias que a gente quer matar o cliente? Existe o dia, mas não precisamos demonstrar a nossa... Não precisa matar, né? Às vezes até mata. Às vezes até mata, mas a gente não precisa demonstrar, porque é exatamente isso, é a arte de servir. É você estar disposto a entender que aquilo que você está fazendo é o seu trabalho. É importante para alguém, você tem que gostar do que você faz, porque servir um outro ser humano não é fácil. Luísa, você falou uma coisa extremamente importante, a arte de servir. Servir é uma arte. E você tem que se doar para fazer um bom trabalho, né? Porque esse trabalho vai te gerar muitas coisas boas, né? Exatamente.
em todos os aspectos, né? Seja até mesmo gratificante em valores, em tudo, né? E quando você presta um bom serviço, você é recompensado através de, né, de um elogio ou um algo a mais. Ou enfim, uma amizade mesmo, uma né? amizade. O Alex falou uma coisa extremamente importante. O que move o restaurante, né, ao longo desses 40 anos, eu percebo claramente que nós temos clientes habituês que eles vão no Terraço, ou no Bar Brahma, ou na família Mantini. Eles vão porque eles foram bem atendidos, às vezes pela pessoa que o atendeu. Tivemos um caso recentemente de um cliente que mudou de sala porque o garçom que atende ele não estava na sala, né? Eu estava numa outra sala, então o cliente pediu para mudar. E a gente respeita isso, tem um carinho imenso por isso, porque ele foi lá, claro, pela gastronomia, mas muito pelo atendimento. Isso é, né? É sensacional, cara. Isso é maravilhoso. Então, tem clientes que ligam e falam, olha, o Freitas está aí, ou o Osmar está aí, ou o Roberto está aí. Não, ele está de folga. Esse cliente deixa de ir nesse dia e vai no dia que essas pessoas estão. O cliente vai com o apego do operador. Mas você sabe que eu tenho uma lembrança muito, muito marcante, que existia um bar ali na Faria Lima, agora eu não me recordo, já até fechou, e eu gostava de ir lá porque o garçom, toda vez que eu ia pedir um chopp, ele falava desse jeito, ele entregava o chopp black pra mim assim, o puro caramelo somente pra você. Eu achava o máximo. Então todos os meus... Eu falei, gente, vai beber lá naquele bar, porque ele vai trazer o puro caramelo só pra mim. Eu sabia que não era só pra mim. E eu não bebia chopp black, mas eu queria, porque a forma como ele me entregava. Faz a diferença. Faz a diferença. E eu até brinco com os meninos que a gente... Às vezes eu tô no salão e aí o cliente pede uma coisa, eu falo, agora, pra você em especial. Aí eu falei, mano, você fala isso pra todo mundo. Eu falei, mas todo mundo é especial. Então o cliente se sente, né? E eu acho que é isso, quando a gente torna o cliente especial, quando ele se acha que ele é especial pra gente, aí a gente mata, aí acho que a gente conquista mesmo. Eu trabalhei numa rede de hotéis, o qual o lema dos caras é o seguinte, quando alguém te pede alguma coisa, me traz uma xícara de café. Aí você não tem que falar, eu vou ver pra você essa xícara, não. Eu estou indo buscar pra você. Eu estou indo ver o seu problema, né? Tipo, já muda, né? É uma prontidão, né? Uma prontidão. Então isso é legal. É aquilo eu vejo escrito nas camisetas, posso te ajudar, né? Deveria mudar, colocar, quero te ajudar, que seria mais, sabe, mais interessante, né? Eu quero te ajudar. Isso aqui, Freitas, a gente tem falado, a gente falou nos outros episódios sobre muitos donos de bares e restaurante que até tem pessoas que dão curso de como controlar o seu CMV, de como... Isso tudo é importante. CMV, sabe, seu controle de custo, de vendas, de tudo isso. Mas essa essência que vocês têm, essa essência do atendimento, de acolhimento, não é muita gente que dá importância para isso, né? Então eu vejo você, às vezes eu falo, pô, Alex, teu pai trabalha 24 horas, porque se você for de dia lá, ele tá lá. Se você for à tarde, ele tá. Se você for à noite, ele tá. Então, como que é essa sua entrega dentro do terraço? Sabe, de você estar lá sempre, 40 anos, pô, não é 40 dias, entendeu? E complementando, o desafio de replicar isso para os outros que trabalham para você também, né? Exatamente. Com você, para você não, com você. Aí, James, é isso. É aquilo que a gente falou no início. Tem que ter muito carinho. E amor ao trabalho, né? O Alex falou uma coisa importante, que eu tenho que fazer isso muito bem feito e passar para os meus... para a minha equipe, meus liderados, né? E a Luísa falou uma coisa importante também. Pode ser às 7 da manhã, pode ser à meia-noite, pode ser 1 da manhã. O cliente que chegar naquela recepção, ele tem que ter o atendimento igual à abertura da casa. Mas isso me segura, e eu vou ficar ainda tão... Mais uns 40 anos. Né? Falar 30 vai coisa. É isso, você tem que ser dedicado, ser prestativo, sabe? Estar sempre alegre, sempre o sorriso, para quem trabalha com o público, é uma coisa muito importante. Um sorriso espontâneo.
você tá sempre bem com você. Se você estiver bem com você, você fica bem com o cliente, sabe? E ser uma pessoa, sabe, demonstrar boa vontade. A boa vontade, você falou uma coisa aí agora, né, referiu-se à xícara. Ter boa vontade. Quando o cliente pede alguma coisa, se você tá chateado, ou se você tem algo a fazer que é mais importante do que aquilo, você demonstra isso pro cliente. Sabe, eu vou, mas não vou. Então você tem que olhar para o cliente, fazer com que ele entendeu, né, que você entendeu o pedido dele. E é isso, sabe? Ser solista, né? Eu acho que hoje o trabalho que a gente presta ao cliente é pouco pelo que ele representa para a gente, né? Porque você vai em qualquer lugar, por comida você tem em casa, você pode preparar um melhor risoto, né? Até melhor que o restaurante. Comprar o melhor vinho. Comprar o melhor vinho, ter a melhor taça. Mas o que te leva aos lugares são a perspectiva, né? São experiência, né? Eu fui num lugar, gostei muito, mas eu vou no outro para ver se é melhor. Então isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Atendimento é tudo. Desde um valet, que nem no caso do terraço, é um complexo, né? Desde o valet, a pessoa que recepciona até o elevador, serviço de elevador, recepção. Tudo tem que estar numa sintonia muito legal. Perfeita, porque né? se o valet não atendeu direito, esse cliente já leva uma coisa meio que, né? Ele já vai reclamar do elevador. Né? E eu costumo passar para os meus liderados o seguinte: você tem que começar atendendo muito bem. Porque ao longo do atendimento, se houver algum deslize, porque a gente é uma equipe, a gente depende um dos outros, né? Eu dependo do garçom, dependo da cozinha, dependo do bar, dependo de uma série de coisas. Se você já de início fez um bom trabalho, você foi prestativo, você foi solista, você foi... Então, se acontecer alguma coisa ao longo desse trabalho, desse serviço, o cliente, na maioria das vezes, ele releva. Agora, se já começou mal, para você arrumar depois é difícil. Começar com a régua alta, né? Isso, exatamente. Então isso eu passo muito para minha brigada. Gente, atendo no começo, claro, começo, meio e fim, fazendo o máximo. Mas a receptividade de chegada é muito importante. Exatamente. Você ser bem recebido. É o carro-chefe, né? É o carro-chefe. O cliente, ele começa a consumir o serviço, no caso do Terraço Itália, mas serve pra gente ou qualquer outro bar, já no valet, né? Já. Sim. Já é o início do serviço, do consumo do serviço, o cliente ainda nem pagou. Porque se o cara para, Alex, no valet, aí o cara pega o carro dele, o manobrista pega o carro dele. Aí ele procura o gerente da casa e fala assim: cara, vem cá, eu deixei meu carro ali, eles vão deixar o carro na rua? Será que o meu carro vai... Aí o cara já tá... Ele vai sentar na mesa já preocupado onde colocar o carro dele. Perfeitamente. Isso já é ruim pra caramba, porque o cara tá ali, aí começa a dar tudo errado, porque o pensamento dele tá lá fora. Né? Então, se você faz o treinamento, né, vocês fazem lá, com certeza vocês devem chamar também a brigada de estacionamento, sim, como manobrista ou como segurança, porque isso é importante, essa galera tá... Se você for fazer um treinamento de hospitalidade, você tem que incluir eles. Porque lá dentro tá perfeito, lá fora tá errado. Com certeza. Não. E principalmente na localização que a gente fica, você não se sentir seguro é importantíssimo, né? Porque você deixar o carro num lugar, numa região que hoje ela não é totalmente segura, e você ter o prestígio, e é uma coisa que eu acho muito legal, porque o Terraço Itália, ele traz tanta história que as pessoas vão. Isso é bacana, a experiência que traz. Então, assim, estacionamento ele traz a segurança, então o cara vai, deixa o carro, sem problema nenhum. Ele pega o elevador, ele faz, porque ele sabe a experiência que ele vai ter lá dentro da casa. E isso é maravilhoso. Né? Com certeza. Isso é uma coisa construída ao longo de anos, né? Para você criar esse conceito de um estabelecimento.
Você estava falando, né? Você chega num lugar, você sabe que o seu carro vai ser bem tratado. Você sobe no elevador e você sabe que você vai ser bem recepcionado quando você abrir a porta do elevador e você sair no saguão. Isso não tem preço. Parece óbvio. Mas muitos no nosso ramo não fazem isso. E a gente não olham para isso. A gente se preocupa muito também, Alex, com não só o chegar. Quando o cliente pede a conta, a gente já passa um número de um prisma, um número do carro, para que quando o cliente descer, ele já vai estar com o carro na porta. Ele não vai ficar esperando. Isso é muito importante também. Então a gente tem esse controle, né? Exatamente. Que você citou, Luiz, uma coisa importante. Estacionamento, o valet é uma coisa muito difícil de você ter esse controle, né? Sim, sim. Porque a maioria das vezes é terceirizado, Isso, né? Exatamente. Mas o Terraço Itália se preocupa muito também com a saída do cliente. Né? Para que quando você desça, o seu carro já esteja na porta, já à disposição. Eu achei, a minha experiência no Terraço, a primeira vez eu fui com a Mica, então não prestei atenção, fui com uma amiga, né? Não prestei muita atenção no caminho. Na segunda vez, eu levei uma amiga de Roraima. E a filha, porque era o sonho dele, era vontade de conhecer, vamos. E eu falei, nossa, mas eu não sei nem não lembro nem como é que chega lá. E aí foi muito legal, porque a gente parou o carro, e o valet falou assim, olha, você vai ali no próximo elevador. Aí ela falou, e depois do elevador? Eu falei, não faço ideia, eu tô perdidinha. Tem 5 elevadores pra chegar lá. Tem uns 10 elevadores, não sei como é que vai chegar nesse negócio não, porque eu olhei pro negócio e nada indicava que ia pro terraço, né? Eu falei, mas para no tal lugar, ele tá falando que é no 20º. Eu falei, Jesus, nós estamos perdidos aqui. 5 baldeação pra chegar lá. E na hora que abriu o elevador, tinha 2 pessoas, eu falei assim, Terraço Itália? Aí a gente, Ela falou, não, pode e tal. E assim, você vai tendo a experiência no longo do caminho. E sendo acolhido, né? E sendo acolhido. E aí foi muito bacana isso, porque... E aí eu fiz porque sabia que tava chegando, já falei... Só habituei. Só habituei aqui, só que eu te habituei. Luísa, o cliente que vai a primeira vez no terraço, ele fica extasiado com a vista, né? Porque a pessoa chega... Nossa, vê aquilo lá, a pessoa fica... Eu percebo, às vezes, tem gente que se emociona. Né? Tem pessoas que falam, olha, já me falaram, mas eu achei que não era assim, que não era tão, né? Porque realmente me impressiona, né? Impressiona, maravilhoso. É lindo demais mesmo. Fala aí um pouquinho dos seus clientes habituês famosos aí que você tem lá, que você costuma vender. Servir aquele vinho maravilhoso para eles. Olha, tem clientes que liga da casa dele, fala, Freitas, abre tal vinho para mim que eu deixei ele já num decanter, tal. Tem vários. Eu não vou citar nomes, eu acho que... Então eu vou... Fala só um. Fala um aí. Doutor Emílio, meu grande querido cliente, Doutor Emílio, é uma pessoa realmente, um cliente habitué nosso e que sempre está nos prestigiando. Tem o padre também, acho que não, né, que é o Padre Alessandro Campos. O Padre Alessandro Campos é um querido, é uma pessoa muito bacana. Agora, assim, especial. Já aconteceu de esses vinhos mais, né, mais caros, tal, dá algum problema? Não. É muito difícil a gente ter problema com o vinho no terraço, sabe? Porque a gente condiciona bem, né? A gente serve na temperatura correta. E às vezes, raríssimas vezes que eu tive que trocar vinho de cliente. Mas é muito raro. O que acontece se o cliente comprar um vinho caro e ele degustar ali na sua leguice e disser que o vinho não está bom? E você ir lá como um especialista e ver que o vinho está bom? Aí requer um conhecimento um pouco mais minucioso. Aí eu tenho que usar isso... né, e ser honesto. Se o vinho não tá bom, ele pode custar 10 mil, 15 mil reais a garrafa. Eu tenho que ter o conhecimento, o autoconhecimento de realmente falar, olha, o seu vinho realmente tá oxidado ou tem defeito. Isso é uma coisa muito rápida e não pode ser muito... A história não pode ir muito além. Uhum. Se o vinho não apresentar nenhum problema, também eu tenho conhecimento para falar para esse cliente,
olha, o seu vinho não tem nenhum defeito, eu degustei em olfativo, degustativo, enfim, seu vinho está perfeito. Tanino, acidez, amargor, fruta. E aí eu tenho, se eu não quer escolher um outro vinho, pode escolher, não tem problema. Só que o seu vinho não apresenta nenhum defeito. Eu não posso condenar o vinho. Já aconteceu você ter que falar? Já aconteceu e esse cliente entende. Porque é assim, são 4, vai que tem 4 pessoas à mesa. Uma das pessoas achou defeito no vinho e os outros 3 não. E o vinho realmente tá bom. Então, não tem por que eu trocar. Eu até, quando acontece isso, eu prefiro até que o vinho esteja alterado, para que eu já não discuta com o cliente. Falar, olha, o seu vinho realmente apresenta, está assim, 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 não está em condições de beber. Mas nesse caso, Freitas, ele tem que pagar o vinho, até para que as pessoas que vão assistir, que tem interesse de saber o que vai. O cara falou, o vinho não tá legal, e se você falou, não, o vinho tá perfeito. Já aconteceu comigo também, e o vinho tava perfeito. É uma pergunta maravilhosa, muito bem colocada. Sim, aí eu dou sugestões. A primeira se o senhor quiser levar o vinho e para degustar amanhã, ou até esse vinho segura até 4, 5 dias, se for um vinho tinto, eu coloco a rolha, o senhor leva esse vinho, seguramente vai estar melhor amanhã do que hoje, né? Que já teve contato com oxigênio, o vinho já vai evoluir, né, tal. Ou, se o senhor quiser dar mais um tempo, eu posso passar esse vinho para um decanter, se o vinho for tinto, e o senhor vai ver que esse vinho vai evoluir. O vinho realmente, eu abro um Dom Melchor 2015 e você vir para você de imediato, claro que você vai falar, esse vinho, pô, tá muito, né, muito tanino, muito álcool. Claro, o vinho tem que passar no decanter. Tem que dar uma respirada. 40 minutos. E aí eu dou essa sugestão. E o cliente aceita. Depois ele bebe a segunda garrafa. Mas com diálogo. Respondendo a tua pergunta, se o vinho tiver bom, não tiver nenhum defeito, não apresentar nenhum defeito, a gente cobra sim. Dando essa opção. Ou ele leva, ou eu passo um decanter para que o vinho... Fazer alguma técnica para que ele... Né? Isso. E você tá com um especialista ali, né? Porque assim, o cliente vai entender, né? Não é uma pessoa leiga que tá falando, porque é um especialista que tá avaliando o vinho ali. O Freitas vai concordar comigo, porque muitas vezes a pessoa chega, até uma dica para quem tá assistindo aí que gosta de vinho, que vai nos bares e pede vinho. Se você tiver, acabado de escovar os dentes, se você tiver acabado de mastigar um chiclete de hortelã, essas coisas, vai alterar o teu paladar. Com certeza. Entendeu? Até numa cerveja que você for tomar, você vai falar, não, tá ruim. Porque esse paladar tá sujo, né? Não é isso, Freitas? Sim, com certeza, isso altera bastante. O que é legal dessa, às vezes, né, que eu falei agora há pouco, a discordância de uma pessoa, mas 4 pessoas, 5 pessoas degustaram o vinho e falaram que tá perfeito. Então, isso... E aí tem o contrário, né? Você falou do chiclete de hortelã. E a forma com que a gastronomia também é colocada para se harmonizar com o vinho, aí é muito interessante, né? E faz parte desse trabalho seu também, né? Com certeza. E já teve casos, né, de eu abrir um vinho e uma pessoa da mesa, não vou citar homem ou mulher, fala, olha, eu não gostei desse vinho. Vamos ver se ele troca. Eu ouvi isso de uma pessoa que toma um vinho que eu jamais faria isso. É aquilo que eu falei agora há pouco. Eu prefiro analisar um vinho e que ele realmente apresente algum defeito do que eu ter que... Entrar em embate com o cliente. A gente não vai discutir. E uma coisa, a gente tem que ser muito pontual, sabe? Se eu falar que o vinho não está bom, não está. E se eu falar que está bom, é porque eu tenho convicção e certeza. Eu posso falar, olha, se o senhor tem dúvida, quiser chamar alguém aqui à altura, que o senhor confie, ou que o senhor 190. Fique à vontade. Não, porque eu não posso ficar no meio termo. Olha, eu acho que não está muito bom. Não, aí quebra. É sim ou não. Aconteceu. E o sim com segurança, com conhecimento, tá? Com informação. Exatamente. Porque o sim. Tanto é que para me analisar o vinho de um cliente, eu tenho que fazer todo um ritual. Eu tenho que primeiro analisar a rolha do vinho, porque de repente a rolha já apresentou um defeito. Que é o bouchonnet que a gente fala, né? Isso. Eu tenho que analisar o visual do vinho,
o olfativo, sem dar o primeiro giro na taça, depois do segundo giro, novamente no olfativo, aí vem o degustativo. Alguns vinhos, se apresentar defeito, eu nem degusto. Eu nem vou no degustativo. Já no olfato você já o olfativo já me deu que o vinho não tá legal. Então, se eu for não fizer esse ritual, que é importante, a pessoa que está à minha frente, que solicitou o vinho, já vai me condenar. O cara vem aqui degustar o meu vinho, nem olhou, nem sentiu o olfato, nem analisou a rolha do vinho. Então, tudo isso tem que ser feito com critério, com conhecimento, para que você, ao final, fale sim ou não, com convicção, com certeza. A gente, dentro dessa hospitalidade, desse acolhimento, desse serviço que a gente presta, muitas vezes como é que a gente sempre fala que o cliente tem sempre razão no que ele está falando, né? Desde que nem a Luísa fala, que ele não ultrapasse a barreira dele, né? Mas a gente recebe pessoas que trazem vinho, sim, que vão pagar a rolha. Você já deve ter passado por isso também. E uma vez o cara me trouxe um primitivo de Mandúria. E você sabe que o primitivo, ele é um vinho potente no tanino, forte. Você identifica rápido. Exatamente. E o cara pediu para colocar no balde de gelo. Eu, pela técnica que eu tenho, qualquer um que trabalha no ramo sabe que um vinho tinto ele não pode passar dos 18 graus de serviço, né? Sim, neutraliza os... Mas aí o vinho é do cara. Né? Eu penso assim, o vinho é do cara. Peguei o balde, coloquei bastante gelo. Ele falou, não, pode colocar. Eu falei, ele tá acabando com o vinho, mas o vinho é dele. Sim, né? O vinho. Aí ele tomou e falou, nossa, mas esse vinho tá muito estranho, né? Aí eu falei, não vou falar por que ele tá daquela forma, né? Porque ele colocou no gelo. Eu queria saber se a gente já tem passado por isso também, esse tipo de coisa. Sim, sim. Eu sempre, Jamie, aconselho o cliente. Tem cliente que quer tomar um vinho branco na temperatura ambiente e quer tomar um vinho tinto geladíssimo. Eu aviso que realmente você colocar um vinho, um primitivo de Mandúria, aí de um produtor realmente que faça um primitivo intenso, encorpado e tal, ele vai matar 30% do vinho, né? Que vai neutralizar os taninos, as frutas, sabe? Ele vai deixar o vinho, mas se ele quer, é que nem você falou, eu faço. Mas eu aviso, olha, se esse vinho, se o senhor beber ele na temperatura de 17, 18 graus, o senhor vai ter um vinho perfeito. Perfeito. Mas a gente faz, é uma coisa... Eu concordo que tem que falar. Mas eu falo. Porque quem serve, né, a gente que está do lado de cada balcão, né? A gente é especialista naquilo que a gente faz. Por que não falar para o cliente? Tem coisa mais acolhedora do que você chegar num restaurante. Você não entende de vinho, não é obrigado a entender. Mas você quer uma experiência boa de vinho. Você chegar num profissional, num sommelier ou num garçom sugestivo que tenha um mínimo de conhecimento sobre o vinho e falar um pouco sobre o que você quer. Você nem sabe exatamente aquilo que você quer. Eu queria um vinho, pode ser mais assim, assado. E o profissional, ele identifica qual é o vinho que você quer e te vende exatamente o vinho que você queria. Isso é legal, né? O Alex falou uma coisa extremamente importante também, né? Porque hoje você vê nos clientes, né, um autoconhecimento no mundo do vinho. A gente sempre fala isso. Né? Então hoje um jovem, uma pessoa aí com seus 20, 25 anos, já tem um conhecimento extraordinário, né, do mundo do vinho. Mas muitas pessoas não. Então você perguntar para o cliente qual o tipo de vinho que ele quer beber naquele momento é muito importante. Porque já teve casos, não comigo, mas do cliente que quer um vinho suave, um vinho frutado, ou um vinho, né, seco, e você serve ao contrário, né? Então, é desonesto, né? É até desonesto com o cliente, eu acho. Aí você tem que ter o conhecimento, conhecer bem a carta de vinhos, porque para você fazer esse trabalho, você tem que conhecer bem o que você tem, o produto que você tem, né? Isso eu acho que faz a diferença. Eu lembro que eu fui num restaurante e aí eu pedi a indicação do garçom de vinho. Foi a primeira vez que eu tomei tempranilho. Nunca tinha tomado vinho dessa uva. E aí ele conversando comigo, como você gosta, tal, falou, vou te indicar um.
Aí eu falei, nossa. E foi um dos melhores vinhos que eu tomei na minha vida. Porque essa uva não tem erro, né? Tempranillo é muito bom. Legal, mas ele foi assertivo. Ele foi delicado. Ele disse, o que vocês vão comer, tá? Porque eu tava num jantar com uns amigos, eu falei, olha, eu tinha chegado primeiro, eu falei, putz, e fui lá, e ele foi perguntando que tipo de vinho eu tomava, tá? Ele, eu vou te indicar um preço bom, justo e um sabor que você vai... Eu falei, tá bom. Eu já falei assim, nossa, acho que eu não vou... E na hora que ele serviu, pra mim foi um dos melhores vinhos que eu tomei. E hoje eu compro esse vinho, essa uva, por causa disso. Eu sempre me lembro do dia que eu tomei esse vinho. Luiz, é importante na carta de vinhos, né? O segmento do Bar Brahma já é um outro segmento, mas o terraço, como a gente trabalha, vende muito vinho, então a gente procura ter vinhos distintos, para gostos distintos, né? E aí é até um caso interessante. Muita gente pede o vinho suave, tinto suave, mas suave de suave, não frutado, né? Eu falei, mas olha, eu vou colocar um vinho suave na carta, será que vai mesmo o pessoal pedindo? E eu coloquei esse vinho, nossa, é um sucesso. Porque tem pessoa que gosta de vinho suave, de vinho doce que não sei, não um vinho de sobremesa, um sauterne, alguma coisa, mas um vinho doce mesmo, um vinho tinto. Então, não é o meu gosto, mas fazer o quê, né? E você satisfaz o cliente. Então, esse vinho mesmo, que nossa, sempre a gente perguntando e tendo esse feedback que realmente ele gosta daquele tipo de vinho, é ótimo, maravilhoso. E a gente acerta muito. É aí quando a gente vê por que é tão diferenciada a experiência do cliente no Terraço Itália. Porque você, com o seu conhecimento, você poderia falar assim, eu não vou trazer porque a carta não cabe esse tipo de vinho. Mas parar para falar assim, não, mas existem clientes que tomam esse tipo de vinho, por que não colocar na carta? E aí traz uma experiência para um cliente que gosta de tomar suave, gosta de tomar uma coisa mais... E aí você fala assim, poxa, por que eles têm essa tradição? Por causa disso. Porque ele escuta o cliente, ele não coloca só coisas caras, diversificadas. Não. Então, uma das coisas que eu tinha medo ao ir ao Terraço Itália, eu falei, eu não vou saber ler nem a carta, não vou saber ler nem o cardápio. E aí você se sente confortável, porque isso é muito legal. Quando a gente é recebido numa casa dessa, existem dois caminhos. Ou a casa se torna snob e você acaba se sentindo menor, ou você se sente parte daquilo. E eu me senti parte daquilo porque, ao ponto do garçom explicar a comida, de explicar o vinho que melhor servia, de sentir, de ter o filho de falar assim, olha, eu vou te oferecer um custo-benefício de um vinho bom, sem eu me sentir, tá dizendo que eu não tenho dinheiro, ao mesmo tempo eu me senti importante dentro daquele restaurante. E isso é diferenciado, isso que traz vocês, eu acho que isso é muito legal. Luísa. É a tal da hospitalidade, né? Extremamente importante que você citou aí agora, porque a gente tem que fazer isso com bastante naturalidade. Nunca fazendo com que o cliente perceba que você conhece mais que ele. Não é isso. Eu não quero chegar aqui e ser um professor. Por isso que a gente tem que ser muito direto, objetivo e natural, sabe? Às vezes o cliente pede um vinho branco achando que é tinto. Eu não vou jamais, eu vou... Não, você pode... Que nem caso de pedir um chardonnay tinto. Não, senhor, esse vinho ele é branco, mas o senhor gostaria de um vinho tinto? Sabe, você ir dessa forma. Na gentileza, né? Na gentileza, na humildade. E nunca transpor que você... Não, sabe... Você tem que ser natural. Tipo, desconsiderar o cara porque o cara pediu uma coisa que não existe, entendeu? Então, assim, se o cara tá pedindo, ele quer ter uma experiência. Ele vê ele chardonnay. Ele não sabe, ele não tem o conhecimento, né? Então, isso a gente faz com bastante naturalidade, sabe? E o cliente fica até... Nossa, aí você ganha o cliente, entendeu? A tal da hospitalidade, né? E a importância, né? Esse cliente que quer eventualmente um vinho suave, ele preza pela experiência do Terraço Itália o dia que ele puder ir, tanto quanto o outro cliente. São todos clientes iguais. Sim. E como é gostoso, eu pelo menos não penso assim. Esse cara vai falar assim, esse vinho tem um bom custo-benefício. Será que ele tá achando que eu não tenho dinheiro? É pelo contrário. Esse cara tá abrindo as portas da hospitalidade dele para você dizer, e te acolhendo e falar assim, ele tá sendo seu amigo, que ele tá sugerindo algo
de bom custo-benefício para você, para a ocasião, né? Sim, sim. Isso que é legal. Eu acho que quando você se sente parte do lugar que você tá, na experiência do restaurante e do bar, quando você sente que assim, eu me sinto que faço parte desse lugar. Porque a pior coisa é quando você vai num restaurante, como você mesmo falou, você come e bebe em casa. Então você vai por uma experiência. E eu me senti que eu não faço parte daquele, tipo, o garçom não tá nem me olhando. Eu só pedi uma entrada, o garçom não tá... Isso é muito complicado. É mesmo. É muito ruim. E assim, é isso que torna casas grandes que não são mais grandes hoje, que são esquecidas. Porque as pessoas, aquilo que eu tava falando, as pessoas não se preocupam com isso, entendeu? Exatamente. Com esse problema da pessoa aí. Às vezes a pessoa, pô, por que a pessoa fala assim, eu não vou no Terraço Itália? Não, lá não é meu lugar. Não, lá é seu lugar, sim. Sim. Não é? Lá é seu lugar. É uma casa como outra qualquer. Nós temos vinhos acessíveis de sabe, valores. A gente dá muita opção. A gente tem uma carta bem feita, uma carta que foi feita com muito carinho e que dá no bolso de todo mundo. Dá para qualquer pessoa ir no terraço e se surpreende às vezes. Olha, eu achei que era tão, né, cara. Aí passa a frequentar, né? Eu acho que é um leque, né? Vocês oferecem aquilo, não importa o valor. Vocês oferecem a qualidade. Exatamente. Você falou uma coisa importante também. Às vezes, também ter cuidado, porque a pessoa chega e fala, olha, eu vou citar, estamos falando do vinho, né? A gente vai... E é um assunto muito bacana. Eu quero tomar o melhor vinho. Então você tem que ter cuidado com esse melhor vinho, né? Vou meter uma garrafa de 60 mil dentro. Que nem diz você olha, conhece... eu queria o melhor, eu não queria o mais caro da carta. Você conhece o grande Carlos Cabral, né? Vinho bom Meu grande amigo, aquele que você gosta, né? Me deu um livro maravilhoso. Gente, a gente vai chegar às nossas considerações finais aí, né? Agradecer o Freitas por ter dado essa oportunidade da gente saber um pouquinho da história dele no terraço. Né, Freitas, muito obrigado por você ter vindo aí. Depois de tanto uma agenda bem puxada, o Alex conseguiu aí um tempinho para que ele viesse. Olha, para mim foi uma honra muito grande estar aqui ao lado de vocês, principalmente do meu filho, né? Que não foi perguntado, mas eu vou falar duas coisas que aconteceram no terraço que marcaram, né? Quando eu entrei no terraço, eu entrei solteiro, conheci minha esposa, casei, construí minha família. E um dos acontecimentos que marcou muito para mim, não só para mim, para minha família, para convidados, enfim, foi fazer o casamento do Alex, realizar o casamento do Alex no Terraço Itália. Porque até então eu não queria, né? No princípio, né, Alex? Eu falei, poxa, eu trabalho aqui e tal. Não sei se vai ser legal, mas foi muito legal. Foi um dos casamentos mais bonitos que aconteceu no Terraço Itália, dito por pessoas... né, convidados. Não porque ele ilustres. É seu filho. Não, é porque realmente foi muito bem feito, né? Foi muito, acho que passou uns 2 anos preparando e foi uma festa muito bonita, né? Foi uma coisa assim que marcou para a vida inteira e não tem como não lembrar e relembrar e só gratidão, né? Porque imagina, ao longo desse tempo, eu entrar lá solteiro e casar o filho lá, é muito importante. É uma vida inteira. Foi uma coisa que marcou muito mesmo, sabe? Então, eu tenho essa gratidão pelo Terraço Itália. E muito obrigado por você estar conosco hoje, né? E compartilhando essas coisas com a Luiz, gente. as suas considerações finais. É uma honra. Praticamente o senhor era um Lombardi para mim. A gente só escutava desde que eu entrei no Brahma. Freitas do Terraço, Freitas do Terraço. E é uma honra a gente escutar e ver que em 40, uma vida dedicada ao serviço. Que como é orgulhoso pra gente que trabalha e a gente vê muita gente desistindo, saindo, não tendo a paciência, que como é legal ver uma pessoa que entrou, cresceu, se dedicou e está 40 anos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa e todo dia indo com a mesma vontade. Então, assim, muito obrigado por ter vindo aqui, conversado com a gente, ter trazido um pouco desse Terraço Itália para nós. Luiz, eu que agradeço. E mais, olha, bom ouvir isso de você, né? É sempre o mesmo carinho. Eu, se pudesse voltar tudo novamente, voltaria. Sabe? Porque
é gostoso. Você ter o reconhecimento da presidência, da diretoria, da gerência, e você ser bem visto da mesma quase de 40 anos atrás. Então hoje é o mesmo carinho que as pessoas têm para comigo, o mesmo respeito, o mesmo afeto, que nem o Alex falou aí no início. Eu estou aposentado já há algum tempo, mas isso para mim, sabe, eu trabalho no Terra Itália como se eu tivesse entrado ontem. Não me sinto melhor que ninguém, me sinto muito útil ao Terra Itália ainda. Vejo que faço um bom trabalho e vejo que sou bem visto por isso. Então isso para mim é muito gratificante, né? Eu hoje com 60 anos, mas ainda tenho essa visão gostosa, sabe? Eu diria até, não sei se essa palavra cabe aqui, uma tesão muito forte para trabalhar no tesão? E vou trabalhar todo dia com tesão no meu trabalho, no meu dia a dia. Cada dia que passa é uma experiência diferente. E eu vivencio isso com muito carinho, sabe? Eu acho que quero ficar mais algum tempo porque vejo que é muito gostoso. Isso faz parte. Muitas pessoas querem parar e eu não quero parar. Boa, para a molecada aí que está assistindo aí. Ó. E é muito legal isso, porque outro dia eu fiz uma transição, eu estava na operação, fui para o escritório e voltei para a operação de novo. E aí eu falei assim, por que você fez um movimento que todo mundo quer? Todo mundo quer sair da operação para o escritório. Eu falei, que as pessoas não sabem se divertir na operação. Alex, vai as suas... Não sabe se divertir. Suas considerações finais aí, Alex. Você é responsável por isso, mas o Terraço Itália também, por manter essa alma viva de quem trabalha lá, né? A gente, como gestor, é responsável por isso também. A gente tem que aprender a cativar as pessoas que trabalham com a gente todos os dias, para que eles não desanimem e virem referência, como você virou referência. Eu entrei nesse ramo jovem e com certeza foi a maior referência que eu tive para poder trabalhar e me dedicar nesse ramo de bar e restaurante, né, tão maluco. E aí depois que a gente entra e muda de horário, do contrário, né, sai do escritório e vai para a noite ou para o salão, a gente não quer mais sair. Você faz parte dessa referência aí pra mim e obrigado por ter vindo, foi muito legal. Obrigado, Alex, foi um prazer. É isso aí, gente. Agradecer mais uma vez. Eu quero participar mais vezes. Pô, tudo bem, a gente pode até fazer um lá, né? Ganhar um vinho e tal, uma degustação. A gente agradecer mais uma vez aí a Rede Vivax, né, por nos acolher mais uma vez nesse podcast legal aí. E muito obrigado a todo mundo que assistiu as edições anteriores e é isso, galera. Agradecer a todo mundo, brigadão. Quem quiser conhecer meu pai pessoalmente, vai lá no Terraço Itália, hein? Vai ser atendido segunda, lá. Segunda, hein, pessoal? Isso mesmo. Valeu, gente. Brigadão. Obrigado.